Legal, então a gente já entendeu que a estrutura offshore não é algo ilegal, desde que você faça respeitando ali as jurisdições, perfeito? E a gente também já entendeu até agora que quando a gente fala de uma offshore, é nada mais que uma operação fora do meu país de residência. Então, como que a gente estrutura uma operação offshore? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a estruturação, tá? Então vamos lá. Primeiro, alguns mitos, tá? Um mito: a melhor jurisdição é a mais conhecida? Não necessariamente. Realidade depende do objetivo do cliente e de três critérios técnicos. Primeiro, troca de informações. Como essas informações jurídicas são comunicadas, tanto aos fiscos como às instituições. Dois, custos de compliance, que envolve contabilidade, agentes, documentos e manutenções. Então não é barato você manter uma operação dessa. E três, como que funciona a proteção legal, previsibilidade, estabilidade e toda a parte de segurança jurídica. Então, não necessariamente a mais famosa, você precisa se atentar a esses três pontos aí. E aí, tem dois carinhas aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. São essas siglas meio estranhas, CRS e o FATCA. Já vou traduzir para vocês e explicar. Seguinte, primeiro cara em estranho, essa sigla que é o CRS, que é o Series. O que isso significa? É o Common Report Stand. Ele ali é, ele é ali um dos caras que vai fazer esse tipo de comunicação. Já vou falar um pouquinho. O outro carinha que a gente tem aqui é o Foreign Account Tax Compliance ACT, que é o FAT. Quem são esses dois carinhas aí, Henrique? Me explica aí, porque você já começou a falar inglês. O primeiro, esse cara, é um padrão internacional de troca automática de informações financeiras entre jurisdições participantes, que é esse carinha que a gente está falando aí, que a gente vai chamar ele de Series, que é essa sigla CRS, beleza? O outro carinha que a gente tem aqui, ele é o sistema norte-americano criado para identificar contas e ativos relacionados a contribuintes dos Estados Unidos. Esse é o que a gente chama que é o Foreign Account Tax Compliance ACT, que é o FAT. Beleza? Entendeu quem é o carinha da esquerda? Entendeu quem é o carinha da direita? Beleza. A partir de agora que a gente sabe quem é esses dois carinhas aqui, a gente vai fazer o seguinte: tem uma atenção, tá? Não significa que essas informações são invisíveis, que ninguém vai ficar sabendo, que tem ausência, que você vai sumir de tudo, tá? Mas são ali, quando a gente fala desse sistema de troca de informações, dentro dessas legislações e dentro da regra desses sistemas, beleza? Então vamos lá. Tem três grandes blocos de jurisdições. Primeiro, Estados Unidos é o mercado financeiro, o principal centro financeiro do mundo, e tem algumas vantagens ali, como baixo custo de entrada, estruturas mais conhecidas como as LLCs, que são as estruturas das empresas. A gente tem um bloco da Europa, mas um dos principais centros que a gente tem mais conhecido quando a gente fala de jurisdições é Luxemburgo, por exemplo. A gente também tem a Suíça, que é algo mais sofisticado, tem muita indústria, gestão de fundos, só que tem a parte de compliance um pouco mais intensa. E a gente também tem um terceiro bloco, que é a parte de BVI e Cayman, que é BVI são as ilhas inglesas ali, que é uma região onde tem alguns certos incentivos, e Caymans também, que é uma outra região onde você tem certos incentivos fiscais para determinadas estruturas. E a pergunta não é qual o melhor país, mas qual país combina mais. Lembra lá com o diagnóstico que você fez no vídeo anterior, que a gente já viu aqui? Então, por exemplo, bloco 1. Vamos pegar um exemplo um pouco mais simples para você entender. Estados Unidos. Então, ele fica fora ali daquela estrutura que a gente viu, do Series S, e é um mercado de capitais mais profundo. Tem um custo de entrada relativamente mais baixo, o ambiente jurídico um pouco mais estável e estruturas mais conhecidas como, por exemplo, Delaware, que é um estado americano onde para empresas que têm o CN, lá no, eu ia falar CNPJ, né? CNPJ no Brasil.
Empresas que têm o registro de abertura lá têm certas isenções em certos incentivos. Então, muitas empresas acabam tendo o seu registro feito por Delaware por conta desses incentivos. Então, quando entende que faz sentido, talvez dolarização de patrimônio, acessar investimentos globais, abrir uma empresa dependendo do porte, do nicho do segmento, comprar imóveis ou receber receitas. Um exemplo, tá? São exemplos do bloco 1. Quando a gente vai para o bloco 2, Europa, mais destaque ali para Luxemburgo. Quais são os pontos fortes? Sofisticações jurídicas, indústrias de fundos mais robustas, estruturas para patrimônios mais complexos e uma certa segurança jurídica. Contra as partidas, documentação mais densa, compliance mais pesado. Não vai achando porque é Luxemburgo que o compliance é leve, pelo contrário, toda a legislação lá é muito criteriosa. Custo de manutenção pode ser um pouco mais elevado e processos menos simples para o cliente. Quando a gente dá uma olhadinha aqui no terceiro bloco, como por exemplo BVI e Cayman, a gente tem ali uma certa concentração de estruturas de holdings internacionais, fundos de investimentos, veículos mais sofisticados e tem um leque ali de operações globais. Quando a gente olha para o cenário atual, tem ali questões de estruturas mais consolidadas, tem muita aquela ligação com o ambiente internacional, eles fazem parte dos Series e mais controle e mais transparência ali nas informações. Lembrando, tá? Tanto BVI e Cayman não devem ser vendidos como algo de sigilo absoluto, perfeito? Não adianta que você vai esconder o seu dinheiro lá e tá tudo certo, ninguém vai ficar sabendo. Lembrando, cada um desses três blocos, cada um desses pontos tem suas jurisdições e as suas regras que a gente não vai se aprofundar muito aqui nesse vídeo. Então, uma analogia com o cofre. Então, vamos supor você tem um cofre na sua casa. Qual que é a questão do cofre? Fácil acesso, né? Qualquer um que invadir a sua casa consegue talvez forçar a abrir ele e pouca proteção. Quando a gente olha para um banco no Brasil, você tem mais segurança, mas a gente está expostos às regras brasileiras. Quando você tem um investimento e seus bens em outros países, você tem um cofre em um outro país que você está respaldado a regras de um outro local, então você tem um respaldo se acontecer alguma coisa com a legislação no Brasil e mudar tudo, você tem esse respaldo que aqueles bens eles respondem a uma outra legislação, só que envolve toda a questão, é um custo muito mais diferente e é um compartilhamento muito mais diferente, mas pode trazer uma certa segurança que aqui talvez você não tenha. Então, quando a gente escolhe uma jurisdição, meio que a gente está escolhendo aonde ficará guardado os nossos bens. Perfeito? Voltando ao caso do Roberto, então lembra o exemplo do Roberto? 52 anos, patrimônio total de 4 milhões, 1 milhão para investir, casado, 2 filhos e empresa no Brasil. Vamos supor que ele tem dois objetivos: dolarizar agora e a sucessão no futuro. Então, para um perfil A, algo mais simples, talvez faria sentido a gente olhar para a diversificação em dólar, com liquidez, acesso a investimentos internacionais, dependendo ali, abrir uma conta para ele no exterior, talvez Estados Unidos ou uma conta de investimentos. Lembrando, tá? Tô trazendo a fim de exemplo. Vão me perguntar: "Ah, Henrique, mas hoje tem Avenue, tem Nomad". Perfeito, eu sei, são excelentes casos. Porém, eu estou trazendo um exemplo de como funciona a abertura de uma conta lá fora. Perfeito? Perfil B, sucessão mais complexa, ele poderia optar ali para fazer uma operação via trust, para ver quem vão ser os herdeiros, ele acaba elaborando algo um pouquinho mais complexo, beleza? Então, framework da decisão, qual é o patrimônio envolvido, onde o seu cliente reside fiscalmente, onde vivem os herdeiros, o objetivo é operacional ou sucessório e quanto de custo e burocracia ele aceita, ele está disposto a pagar. Então, são alguns pontos aqui bem importantes para você ter de check com o seu cliente. Então, a jurisdição ela é consequência de todas essas estruturas. Primeiro, a gente tem que mapear qual que é o objetivo, perfil do cliente, patrimônio, família e suas necessidades. Depois, a gente vai para a estrutura, jurisdições, compliance e a execução. Perfeito? Vou encerrando esse vídeo aqui para não ficar muito alongado e a gente se vê aí no próximo vídeo.